que é o texto que se calhar já encontraram. Normalmente estas séries dos tesouros, esta sessão dos tesouros, refere-se a coisas que são consensualmente consideradas tesouros. A biblioteca tem vários e temos mostrado alguns deles. Volta e meia, pelo meio, vamos buscar algumas coisas cuja qualidade de tesouros não é tão consensual e tentamos demonstrar porque que eles são, de facto, tesouros que estão carregados de dúvidas, de enigmas, de temas para investigação. É também para isso que estes livros antigos servem, para nos suscitar novas interrogações e novas investigações. É um bocadinho o caso deste tesouro, é um armorial poético. Ora, o que é um armorial? O armorial é uma coleção de armas. Armas é aquilo que vulgarmente as pessoas chamam brasões, mas em termos de heráldica diz-se armas, porque brasão é o objeto em cima do qual as armas são muitas vezes representadas. Mas aquilo que é representado, a simbologia, são armas, de facto. E uma coleção de armas, um conjunto de armas, chama-se um armorial. Neste caso, é um armorial poético porque o livro onde está desenhado esse armorial é acompanhado de poesias alusivas às mesmas armas. Só não está completo porque não ficou completo, ficou mesmo em trabalho, é um manuscrito que não foi terminado e que nunca foi publicado, portanto ficou inédito. Esta junção de um armorial com, digamos, um cancioneiro de armas é de facto um conjunto estranho, não é muito frequente, e é isso que também o torna particularmente apelativo, até numa perspectiva geral da bibliografia heráldica manuscrita ou publicada, inédita, portuguesa. Em relação à materialidade deste códice, é importante referir que, do ponto de vista, até pelo facto de não ter sido terminado, não sabemos exatamente onde foi feito e em que data. E, portanto, temos que recorrer ao interior, aos conteúdos, para conseguir determinar, e já determinamos que ele foi produzido seguramente entre 1578 e 1590, dadas as representações que neles estão incluídas. E, portanto, isto atira para o século XVI, uma altura em que não existem muitos armoriais, muito menos poéticos, e, portanto, torna, de facto, um tesouro objetivo. Acresce ainda o interesse de que provavelmente, muito provavelmente, quase seguramente, foi produzido no Oriente, não foi produzido em Portugal. Foi produzido por pessoas que estavam, portugueses que estavam ou em Malaca ou em Goa, andavam pelo Oriente. E essa certeza vem não só do facto de termos a atribuição dos poemas feita por outras fontes a um bispo de Malaca, mas também o facto de, na parte final deste documento, estarem referidas várias personalidades. E são tudo personalidades relativas à expansão portuguesa no Oriente. Começa logo com o Vasco da Gama. Tem as armas de Vasco da Gama. E inaugura, de facto, uma galeria de pessoas que não são propriamente a grande nobreza portuguesa. Eram as pessoas que interessavam a quem estava no Oriente, eram os empreendedores, eram aqueles que, inclusivamente, judeus, por exemplo, que foram nobilitados, inclui plebeus, que ajudaram os reis e que foram nobilitados, e, portanto, esquece um bocadinho lá essa coisa das genealogias e das famílias e das gerações de Portugal. O que interessava eram as pessoas que faziam, as pessoas que estavam, de facto, a afirmar a presença de Portugal. E falando da presença de Portugal, para terminar, é muito interessante e coincide perfeitamente com o facto de ser do período filipino, o facto de, nas armas que são representadas dos vários reinos europeus, as únicas que têm uma coroa real por cima são as armas portuguesas. Assim como quem não quer a coisa, uma afirmação de patriotismo numa altura em que, de facto, a independência de Portugal estaria ameaçada pela monarquia dual filipina. Muitas vezes os tesouros que mostramos são tesouros que toda a gente conhece, que toda a gente espera que nós mostremos, que as pessoas gostam muito de ver ou a rever.